Mateus capítulo 21, verso 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, verso 2, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. Verso 3. E se alguém disser alguma coisa, responda: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Verso 4. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Verso 5. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, grave comigo, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho cria de animal de carga. Nós agradecemos a tua palavra, Pai. Nós cremos que a tua palavra é suficiente para falar conosco, para iluminar o nosso entendimento. Não permita que a minha dinâmica de pregar venha ser o centro ou o jeito que as pessoas venham prestar atenção, mas que as pessoas aqui, que nós venhamos prestar atenção na tua palavra, naquilo que o Senhor tem para nós, Pai, aquilo que o Senhor vai ministrar em nosso coração, aquilo que nós precisamos, Pai, aquilo que precisamos ser confrontados, confortados, mudados, Deus, abraçados, Deus, pelo teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Aplaudam a Deus, queridos, glória a Deus. Bom, no capítulo anterior que a Clévia pregou para nós vimos que Jesus ele cura alguns homens que tinham uma limitação física. E esses homens chegaram diante do Senhor falando: filho de Davi, clamando pelo filho de Davi. E quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, a gente vê que quando eles falam ou mencionam filho de Davi, está ligado a uma referência messiânica, o Messias, o Salvador, o ungido que vai vir para nos salvar, para nos resgatar, para nos reconciliar para com o Pai. E aí é curioso, porque quando eles clamam ou falam filho de Davi, eles estão reconhecendo Jesus como Messias, como Salvador. Então perceba que o capítulo 20 já vem abrindo espaço para a gente chegar no capítulo 21, onde Jesus, agora indo cada vez mais em direção à sua paixão, à crucificação, à ressurreição, Jesus está indo em direção à sua morte. Morte por mim, morte por você. Ele morreu na cruz para nos salvar, para nos reconciliar. E indo em direção a Jerusalém, ele passa em Betfagé e também na região do Monte das Oliveiras. E rapidinho, você que está aqui comigo, não é por acaso e não uma questão geográfica o fato desses 2 lugares forem mencionados aqui no capítulo 21. Aqui nós vemos esses lugares e principalmente o Monte das Oliveiras porque é um lugar profético, que foi mencionado sobre a vinda do filho de Davi, do Messias, do Salvador. Então, propositalmente, Mateus coloca aqui esses 2 lugares, mostrando algo profético sobre a vinda do Messias, sobre a vinda do Salvador. E aí Jesus, ele pega e chama 2 dos seus discípulos. O texto que nós lemos mostra isso para nós. Chamando os seus discípulos, ele fala: vai até um determinado lugar, e lá vocês vão encontrar uma jumenta, um jumentinho, traga para mim. Esses discípulos obedecem o Senhor. E aí a gente vê algo muito curioso e é onde eu quero trazer o primeiro ponto para você. Aqui nós estamos diretamente de encontro com uma profecia, o cumprimento, na verdade, uma profecia do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 9, verso 9, para você que é bom de endereço, você pode ir lá comigo. Olha que curioso, vocês estão felizes ainda? Zacarias 9, 9 fala sobre o que nós estamos lendo agora. E olha comigo, Zacarias 9, 9. Alegre-se muito, ó filha de Sião. Zacarias 9:9. Alegrem-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você. Justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Então perceba comigo que agora, no capítulo 21, nós estamos diante de uma profecia veterotestamentária, do Antigo Testamento. Jesus está vivendo isso, justamente o que Zacarias falou, que o Senhor, o rei humilde, entraria de forma triunfante em Jerusalém para o seu povo judeu, montado em uma jumentinha. Gente, e a gente vai cair nesse ponto aqui, eu vou destacar com vocês sobre isso, mas algo que eu quero destacar primeiramente com você é Jesus. Rapidinho, Jesus é o único que pode nos salvar.
Esses homens, quando eles gritam, clamam, filho de Davi, tenha compaixão de mim, filho de Davi chegou, e eles começam a cantar Hosana, aquele que vem, salva-nos. Eles reconhecem que Jesus é o único que poderia mudar a situação deles. Olha comigo o verso 9 do capítulo 21 de Mateus. Verso 9 do capítulo 21. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Aqui, queridos, é uma expressão hebraica, que no grego eles trazem como Hosana. E é curioso porque isso significa no original, salva-nos. Salva-nos agora, Hosana, salva-nos agora. Eles reconhecem que Jesus é o único que poderia salvá-los. Está comigo? E esse é o primeiro ponto que a gente vê nesse capítulo. Nós precisamos reconhecer que Jesus é o único que pode mudar a nossa situação. Não é a igreja, não é o pastor, não são os líderes, não é o ministério, não. Jesus, Hosana, vem, salva-nos agora, muda-nos, tira-nos dessa situação que estamos vivendo, dessa opressão que estamos vivendo. Jesus é o único, amém? E já pega isso, sabe, quem vai resolver o seu problema não é o seu marido ou a sua esposa. Quem vai resolver a sua vida não são seus filhos, ou ter um bom namorado, ou uma boa noiva, ou um bom casamento, não. Tudo isso, queridos, ter um bom casamento é consequência de um relacionamento com Jesus. Ter um bom relacionamento com outras pessoas é consequência do nosso relacionamento com Jesus. Mas o que vai mudar a nossa vida é Jesus. E esses homens começam a clamar, ei, filho de Davi, o Salvador, o ungido, o Cristo, o Messias, o único que pode nos libertar. O único que pode mudar as nossas vidas. E esse é o primeiro ponto que a gente abraça aqui, amém? Não saia daqui sem entender isso. Se talvez você não entender nada na mensagem, apenas pegar isso, Jesus é o único que pode nos salvar. Jesus é o único que pode libertar você e eu do pecado, da escravidão do pecado. Jesus é o único que pode mudar a situação que nós estamos inseridos. Jesus é o único. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi. Salva-nos agora, Hosana, salva-nos agora, Hosana. É isso que está falando, Hosana, salva-nos agora. Está fazendo sentido? Que clamemos por isso. Tomemos uma iniciativa e entendamos que Jesus é aquele que o Pai prometeu. Aquele que o Pai prometeu que viria e salvaria as nossas vidas, que nos tiraria da escravidão do pecado, que nos restauraria, que nos reconciliaria com o Pai. Jesus, Hosana, salva-nos agora. E aí outro ponto curioso que a gente vê é o que Deus fala, Ele cumpre. Nós citamos aqui inicialmente a profecia de Zacarias 9:9. E aí nós vimos essa profecia aqui no texto. De novo, Zacarias 9:9 fala assim, alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, filho de jumenta. O que Deus fala, Ele cumpre. Nós precisamos partir desse pressuposto, que nós estamos servindo um Deus, e esse Deus Ele falou, e se esse Deus falou, Ele vai cumprir. Ele não é você e eu, nós somos inconstantes, nós quebramos a nossa palavra, não deveríamos quebrar, mas às vezes quebramos, e na maioria das vezes quebramos. Falamos, mas não vivemos, falamos, mas não praticamos, colocamos uma capa religiosa, vestimos uma roupa de super santos, ou a quarta pessoa da Trindade, mas o nosso Deus não é como nós. O nosso Deus fala e cumpre, amém? Ele não é filho do homem para mentir, nem qualquer coisa criada. Ele é Deus, Ele não foi criado, Ele é. Amém, queridos? Se Ele falou, Ele vai cumprir. E é por isso que eu queria frisar isso com vocês. As Escrituras Sagradas é inerrante. Vale a pena acreditar na Bíblia. Vale a pena a gente colocar nossas expectativas nas Escrituras. É difícil você encontrar, pelo contrário, os ateus. Quanto mais eles estudam o universo, eles vão ter que comprovar que o universo foi criado por alguém. Tudo adaptado, preparado para a existência do ser humano, queridos. E a Bíblia mostra e destaca tudo isso para nós. Quanto mais as pessoas começam a colocar em prática as Escrituras, mais elas acreditam no Senhor. Existe uma mentalidade que fala assim, você não precisa ler a Bíblia, você não precisa estudar. Porque quanto mais você lê a Bíblia, a letra mata. Já ouviu isso? A letra mata.
Uma vez alguém falou para mim, não, meu pai ficou assim porque ele leu tanto a Bíblia e ficou louco. Não, seu pai ficou louco, religioso, porque ele não leu a Bíblia. A pessoa que fica louca, religiosa, é porque não leu a Bíblia de forma correta, pediu discernimento para o Espírito Santo, capacitação, compreendeu como Jesus se comporta em todas as esferas. Porque quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós estudamos a Bíblia, gente, mais a nossa vida é transformada, porque ela é o nosso manual de instrução. Está comigo? Ela nos orienta, ela dita e nos orienta, mostra como nós devemos nos comportar. Então, gente, se Deus falou, Ele vai cumprir, abraça, cumpre, obedeça as Escrituras, porque vale a pena, ela é a palavra de Deus, não é a palavra da igreja. A igreja católica adotou os escritos papais, a tradição, e o povo judeu também, em muitas ocasiões, dedicaram um tempo, preocupação aos escritos deles, e deixaram as escrituras de lado. Glória a Deus pela reforma protestante, que homens leram a Bíblia, foram destacados pela palavra de Deus, e começou a resgatar a importância das escrituras, porque se Deus falou, Ele vai cumprir, se está escrito, Ele vai fazer. Muitos anos antes, Ele falou sobre a vinda do Senhor, entrando de uma forma triunfal, montado em cima de um jumento, e isso aconteceu. Sabe, gente, dentro ainda desse ponto, a Bíblia fala sobre as coisas piorar. Pai se levantará contra filho, filho se levantará contra pai. Essa mentalidade que vai dar tudo certo, que nós vamos dominar, o triunfar, é antibíblica. As coisas vão piorar, a iniquidade tem aumentado cada vez mais. Dá rapidinho um Google aí, ou a inteligência artificial aí, como que é o nome? ChatGPT na sua mente agora. Como que era há 10 anos atrás? Era tão violento como hoje? Quem é o pessoal mais antigo? Cadê o Marco? Está na aula? Keila, cadê? O pessoal mais antigo. O Edson, dá um tchau, Edson. Ele escondeu ali. Olha como as coisas estão, na verdade, gente, o pessoal mais antigo, as coisas têm piorado, a maldade tem piorado. Um tempo atrás, acho que não tem 6, 7 meses, esmagaram a cabeça de um jovem aqui na rua, não foi? As coisas estão piorando, e é bíblico, Deus falou sobre isso. Mas Ele falou também que existe um remanescente, existe um grupo que não vai se dobrar diante desse sistema, um grupo que vai permanecer até o fim, uma igreja sem mancha, sem mácula, uma igreja verdadeira. As coisas vão piorar, mas nós vamos continuar crendo que se Deus falou, vai acontecer. A palavra de Deus não muda, a palavra de Deus não falha, e é por isso que a palavra de Deus guia a nossa vida. Não é a tradição, não é a igreja, não é o líder, é a Bíblia que guia a nossa vida. Terceiro ponto, ele vem com humildade. Ah, meu Deus do céu, isso quebra muito eu e você, porque a gente não tem humildade, a gente é antropocêntrico, a gente gosta que as pessoas massageiem o nosso ego, a gente gosta de ser exaltado, a gente gosta que todo mundo elogie a gente. Eu não estou falando que é ruim você elogiar uma pessoa, é bom, principalmente nem no casamento. Marido, elogie sua esposa. Ah, mas pastor, eu chego em casa e ela está cheia de cebola. Olha os caras dando glória a Deus. Compre presente para ela, compre um perfuminho, muda o chuveiro, sei lá, faz alguma coisa, invista na sua esposa, meu filho. Ah, pastor, mas ela está com a camisa do Lula. Aí é exorcismo, filho. Aí você vai ter que chamar toda a igreja para expulsar a lei. Brincadeira, meu querido. Você está feliz ainda? Ele vem com humildade. Olha o verso 5 do capítulo 21. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e um jumentinho, cria de um animal de carga. Quando havia as festas romanas, eles vinham em cima dos cavalos de guerra. E eles entravam de forma triunfante. Os homens eram exaltados. E o jumentinho era para ambientes humildes. Ambientes simples. E aí Jesus, ele quebra toda uma visão que a galera esperava ele vir com um cavalo, acabando com o domínio de Roma, e se colocando ali, e detonando e destruindo todo aquele império através da arma. Os zelotes acreditavam nisso, e eles iriam pegar em armas e iriam destruir Roma. Mas Jesus vem em cima de um jumentinho de carga, humildade,
Porque o reino dele não é sobre facada, não é sobre tiro, não é sobre chegar acabando na maldade com o povo, mas é um reino de humildade. Ele é soberano, ele é Deus, ele é perfeito em tudo o que faz e aceita eu e você. Um Deus perfeito, que realmente é soberano, que a nossa mente não consegue compreendê-lo na totalidade, ele transcende o nosso entendimento, e ele vem montado em cima de um jumentinho. Isso sim impacta a minha vida. Está fazendo sentido? Porque hoje, querido, a pessoa é inferior a gente já se acha. É o tempo todo, não acontece aqui, mas na igreja da Joanita. A igreja da Joanita. Lá na igreja da Joanita, o pessoal disputa quem prega mais, quem canta mais, quem é o melhor, quem recebe melhor, eu sou melhor do que ele, eu sei fazer isso daqui, eu sou muito bom. Lá na igreja da Maricota. Isso acontece aqui. A gente gosta disso, a gente gosta de comparação, a gente gosta que as pessoas cheguem em nós e falem, eu prefiro você. É o Satanás falando isso para você, não é Deus não. Você é melhor, você sabe lidar com as coisas muito melhor. Satanás! Jesus não trabalha assim com divisão, falando que uma parte do corpo é melhor do que a outra. Não, é um time, é um corpo, e todos os membros são importantes, e cada um vai exercer a sua função na sua área, no seu quadrado. Humildade não é uma disputa para quem é o maior, para quem canta mais, para quem administra melhor. Aqui nós todos estamos trabalhando para que Cristo seja exaltado, porque Ele é o único que merece glória, Ele é o único que merece honra, Ele é perfeito, Ele é bom. Aplaudam a Ele. Ainda dentro dessa questão de humildade, Jesus, imagina ele perfeito, sentando para aprender, gente. A Bíblia fala que ele é o próprio verbo, o verbo encarnado, ele é a própria palavra. E quando ele era criança, ele sentou para aprender. Isso é humildade. Vocês estão entendendo? Está sendo pregado? Isso é humildade. A gente já chega, eu e você. Eu sou bom, eu sei fazer, eu sou o cara. Pode te lançar no peito do pai. Solta no peito do pai. Eu vou ser assim, eu vou ser. E aí você vê o Deus perfeito, entra num jumentinho. Uma vez eu estava conversando com os caras da casa de recuperação, e a gente estava falando sobre uma situação na igreja, de um cara que chegou, um morador de rua, e ele chegou e ele queria mandar em tudo. Chegou apavorando todo mundo. Tinha esse jeito, achava que a gente tinha que fazer a vontade dele. E ele começou a fazer isso várias vezes, tem que fazer o que vocês são igreja. E ele usava esses argumentos, não, vocês são igreja, vocês têm que fazer, se não fazer não é igreja. Olha o capeta usando a vida do povo. E aí, o cara da casa de recuperação, ele falou um negócio para mim que marcou. E eu tenho certeza que você está entendendo isso. Ele falou assim, aqui as pessoas precisam entrar com humildade. Ele olhando para esse cara que chegou querendo apavorar, ele falou, tem que chegar com humildade aqui. Nós temos que chegar com humildade. Nós temos que chegar com humildade na casa onde a igreja do Senhor se reúne. Nós temos que chegar com humildade nos lugares onde Deus tem nos colocado. Não é sobre o que eu sei fazer, não é sobre os meus dons, não é sobre os meus talentos, mas é como eu posso servir. Qual é a área que está precisando? É para tirar um lixo? É para participar da limpeza? Não, mas eu sou tão talentosa, eu sei fazer isso, eu sou bom, eu administro bem. Jesus está nem aí para isso. Tem uma par de talentoso lá embaixo. Tem uma par de gente que sabe fazer bem lá embaixo, preferindo pecado do que a Deus. Mas aqui é igual a galera da caverna de Adulão, que foi tudo para servir Davi, tudo doido. Sem talento, desprovido de beleza, não olha para a pessoa do lado agora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, senão eu vou falar com o pastor. Desprovido de beleza, sem talento. Entra comigo nisso. A gente é essa galera. Não temos nada para oferecer. Não é sobre o que nós podemos fazer, como os nossos dons, eu sou melhor do que fulano. Não, Deus vai usar pessoas que não tem nem um pinguinho de talento que talvez você tenha. E Deus vai usar essa pessoa para fazer coisas extraordinárias.
Porque essas pessoas estão com os corações quebrantados e contritos, e elas entendem que são dependentes de Deus. Humildade. Ainda dentro desse aspecto de humildade, saiba tolerar o seu irmão. Casamento. Sabe por que a gente tem problema no casamento? Porque a gente não tem humildade. Porque a gente acha que no lugar do nosso cônjuge a gente faria melhor, e talvez a gente é o problema no casamento. Humildade. Saber tolerar o nosso cônjuge. Andar com ele, ter humildade de sentar e conversar onde nós podemos melhorar. Não é sobre você melhorar, não, você tem que melhorar, não. Onde nós vamos crescer, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a presença de Deus, vamos ter humildade de falar: Deus, eu não consigo, eu sou chato, eu sou defeituoso. Ai, que vontade de bater nessa mulher. Os irmãos, não pode não, irmão, senão você vai preso. Mas fala para Deus: Deus, está difícil. Não, mas a gente solta no peito, pai. Solta no peito que a gente é bom, nosso casamento é o melhor de todos. E aí a gente posta fotinha lá no Instagram: meu casamento, eu amo ela, e dentro de casa quer matar. Está 1 ano sem ter relacionamento sexual, não tem mais vida, não faz nada. Não troca ideia dentro de casa, não tem relacionamento, não tem diálogo. E lá nas mídias sociais: ai, eu te amo. Ah, não estou bravo não, meu querido. Humildade. Busca humildade, fala: Senhor, estou com problema, Senhor, eu sou pequeno, sou dependente do Senhor. Senhor, talvez até saiba um pouquinho mais do que o meu irmão, mas Deus, o Senhor recebeu um cara como eu, uma mulher como eu, Pai, me ensina a olhar com humildade para o meu irmão e ter tolerância para com ele. E aí, mais para frente, dentro de todo esse contexto, Jesus, ele purifica o templo. E aqui é um texto onde nós vemos muitas discussões teológicas a respeito dele. Você pode olhar comigo, a partir do verso 12. Depois de Jesus entrar, sua entrada triunfal em Jerusalém, em um jumentinho, humildade. O rei, salva no Senhor, as pessoas gritando: salva no Senhor. E agora Jesus purifica o templo. Vamos comigo, verso 12 do capítulo 21. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Vamos lá. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Verso 13. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Algumas pessoas usam esse texto fora de contexto, falando que não pode vender coisas dentro da igreja. Entenda o que eu vou falar aqui rapidinho. Não tem problema, vamos lá, você colocar uma camisa para vender, para ajudar o ministério. O apóstolo Paulo fazia tendas. Ele tinha as coisas dele que ele fazia para levantar recursos para manter o ministério dele. Não tem problema, amém, queridos? Inclusive, dentro desse texto, a lei de Moisés falava que tinha que ter cambistas e também vendedores no templo. Por quê? Havia muitas pessoas que vinham para as festas principais em Jerusalém. Festas de cultos, de celebração. E essas pessoas, elas vinham de fora da região da Palestina, de Jerusalém. E quando elas chegavam lá, a moeda delas era diferente da deles. E era por isso que tinha que ter os cambistas, para eles trocarem as moedas. Então a lei de Moisés já tinha dado a orientação correta. Outra coisa também, os gentios, quando eles iam oferecer sacrifício, eles tinham que comprar uma pomba. Eles tinham que comprar alguma coisa ali. Então era permitido, pela lei de Moisés, ter as coisas organizadas, para eles comprarem, para pessoas de fora comprarem, para eles oferecerem o culto ao Senhor, que a dinâmica cerimonial era desse jeito naquele tempo. Tudo bem até aí? Só que o que estava acontecendo nesse tempo? Eles estavam roubando as pessoas. As pessoas vinham com suas moedas da sua região, e os cambistas pegavam e extorquiam, roubavam o dinheiro delas. Cobravam ou trocavam por um valor que eles se beneficiavam, exploravam o povo. Também a questão dos animais, vendiam em um preço absurdo. E tudo isso estava legal para eles, estava de boa. E ali perdeu o sentido do culto. As pessoas estavam indo ali e elas compravam os animais para oferecer como sacrifício ao Senhor no Antigo Testamento. E isso apontava para Cristo. Hoje não precisa mais de sacrifício, amém? Não precisa matar uma pombinha e oferecer. Não, naquele tempo tudo isso apontava para Jesus. Jesus é o sacrifício perfeito. Mas tinha essa dinâmica no Antigo Testamento, só que o homem é ruim. E o homem se aproveitava. É o governo que rouba, que começa com uma obra e rouba todo o dinheiro da obra. Não é verdade que acontece muito isso? A obra é
50 mil, os caras fazem a obra por 20 e pega 30 para eles. Estava acontecendo isso. Tinha perdido a essência do culto, tinha perdido a essência da adoração. E a gente também pode aplicar, não só na questão de vendas, mas, querido, para o nosso culto. Às vezes nós perdemos a essência da adoração. Nós esquecemos que aqui é casa de oração, é casa de Deus, é casa onde nós nos reunimos para celebrar Jesus. E nós estamos tão dispersos. Muitas pessoas aproveitam a igreja para ganhar dinheiro. Período de política, como eu recebo mensagem. E é glória a Deus que a gente nunca, a Bíblia da Paz tem uma dinâmica muito linda, desde o tempo da pastorete, o Luciano, e a gente não faz. Os políticos aparecem na hora da eleição, gente. Eu acho que a gente vai dar microfone para eles, aqui não. Queridos, eu acho muito importante, por exemplo, se você tem sua empresa, o irmão da igreja te ajudar a comprar com você, ajudar o irmão, isso é bom, amém, queridos? Está entendendo o que a gente está falando? É bom, não tem problema. O problema é que tem gente, entende o que eu estou falando? Estou falando que é algo aqui. Mas nós já vimos na igreja do Senhor na terra. Tem pessoas que vai para se aproveitar da igreja. Para tirar dinheiro da igreja. Às vezes as pessoas só apontam os falsos pastores que roubam. E tem muito. Tem que denunciar. Mas tem gente que se aproveita da igreja para ganhar dinheiro. Para vender as coisas. Não estou falando o que está acontecendo aqui. Amém, querido? Estou falando que tem gente dentro desse contexto que se aproveita disso. Então a gente precisa entender que nós podemos vender, nós podemos ter camisas, podemos ter coxinha, não é pecado. Algumas pessoas usam esse texto de forma distorcida. Aqui as pessoas estavam se aproveitando dos fiéis. Aqui estava tendo mancada, eles estavam roubando. E aí Jesus amoroso, Jesus é perfeito. E aí ele chega no meio desse povo que estava roubando e começa a abraçar e beijar todo mundo. É isso que o texto está falando para ele? Vamos ler de novo, vamos lá. E ele começa, não, amado, filho, abençoado, não, eu te amo, beijinho na testa. Deus conhece o seu coração. É isso que está aí? E aí olha Jesus, próprio amor, próprio Deus. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus entrou quebrando tudo. A teologia liberal iria olhar para Jesus e falar, não, Jesus não ama. Jesus vai contra, Jesus é firme, Jesus é justiça, Ele vai contra tudo aquilo que refuta ou que de alguma forma tenta confrontar de forma errada ou tenta ir contra a verdadeira adoração. Tudo que vai contra a verdadeira oração, Jesus derruba. Seja ideologias, teologias erradas, pensamentos, falsa humildade, mentiras religiosas, Jesus dá chicotada. Vocês não recordaram ainda? Tudo que vai contra a adoração verdadeira. Jesus nunca foi omisso a isso. Você vai ver o tempo todo os apóstolos, Pedro, João, homens cheios do Espírito Santo, refutando e batendo de frente contra os gnósticos, contra os mentirosos, contra os falsos profetas. Paulo chega a um momento e fala assim, esse cara está saindo com a madrasta. Pecador, não muda. Entrega esse cara para Satanás tocar na vida dele. E aí a gente distorce as escrituras, a gente quer ser mais amor do que Deus, a gente quer ser melhor do que Deus. Não, Deus vai contra, Ele derruba, Ele bate de frente contra todo o ensino que distorce a adoração verdadeira. E nós não podemos nos fechar, nós não podemos nos calar, senão nós vamos ser uma falsa igreja. Uma igreja que aceita tudo. Uma igreja tolerante a todo tipo de erro, de teologia errada, de mentira. O Jesus humilde, o que é o próprio amor, purifica o templo. Ele quebra, ele derruba tudo aquilo que vai contra princípios dele. Amém? Você pode aplaudir a ele para tomar uma água? Por fim, conclusão, o Deus que promete e cumpre a sua palavra é o único que pode nos salvar. O Deus que promete e cumpre a sua palavra é o único que pode nos salvar. Está fazendo sentido para você?
Você pode distorcer isso, você pode ir contra isso, mas nós cremos na Bíblia, amém? Ele é o único que pode nos salvar. Aquele que falou, Ele cumpre, Ele nos salva. Outra coisa que nós vimos, que Ele dentro dessa construção aqui, que nós falamos, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é manso. Ele é humilde. E olha que curioso. Mas confronta e expulsa tudo. E o que tira o sentido da adoração. Ele é manso. Ele é humilde. Mas Ele confronta. Ele expulsa tudo que tira o sentido da oração. Tudo que tira a característica da casa de vida, de adoração, de oração, de busca a Deus, que tira o homem do centro, os nossos méritos do centro, Ele é contra, amém? E nós aprendemos algumas lições para a gente fechar a mensagem hoje. Primeira lição que nós conversamos aqui, confie na palavra de Deus. O que Ele falou, Ele vai fazer. Confie na palavra de Deus. Confie nas Escrituras. O que Deus falou, Ele vai fazer. Eu não conheço um homem que obedeceu às Escrituras e esse homem se arrependeu. Todos os que obedecem às Escrituras, que confiam nas Escrituras, têm suas vidas transformadas e amam cada vez mais a Deus. Segunda lição que nós aprendemos para a gente orar. Nos alegremos, pois o único que pode nos salvar chegou e é humilde. Nos alegremos, o único que pode nos salvar chegou. Hosana, salva-nos agora, e Ele é humilde, Ele não é você, Ele não é eu, Ele é humilde, Ele tem longanimidade, misericórdia, mansidão, Ele nos tolera mesmo com os nossos erros e muda-nos, transforma-nos, Ele é humilde, amém? Esse é o nosso Deus. E a terceira lição que nós aprendemos, Ele veio para restaurar a casa de Deus. Ele vai arrancar tudo, seja homem, seja ideologia, seja querer roubar o dinheiro das pessoas, Ele vem e derruba tudo aquilo que rouba a adoração. Verdadeiros adoradores, Ele está procurando, Ele está levantando verdadeiros adoradores. Sabe, queridos, Ele te ama, Ele é longânimo, mas Ele não tolera as nossas desculpas. Ah, mas eu estou vendendo aqui porque eu preciso. Ah, eu estou mentindo. Gente, esses dias aqui para agora, fechando aqui, eu sei que você está com fome. Ah, mas Deus está me abençoando. Deus está me prosperando. Gente, não é nada daqui. Mas Deus não abençoa e prospera a desobediência. Está comigo? O diabo dá dinheiro para você continuar mentindo. Por exemplo, o cara, ele vai roubar e pede para a mulher dele orar por ele. Não, vou roubar uma carga, ora por mim para dar tudo certo. O policial falou isso para mim. O cara trabalha ilegal, gente. A pessoa trabalha de forma ilegal. Ah, a pessoa está lá, ela é advogada, mas ela não tem a carteirinha. É da OAB que fala, é isso? Meu, eu estou falando no caso, aí eu vou julgar, eu vou resolver. Não, entende o que eu estou falando? Deus não prospera quem trabalha ilegal. Estou falando de todos os setores, amém? Esse negócio, Deus me abençoa, eu vou vender um carro, mas cara, você nem trabalha, está errado isso, cara. Vou vender uma casa, mas eu não tenho a carteira da casa para vender, eu faço como corretor e mentira! Deus, não estou falando que você não vai ganhar dinheiro, talvez você vai ganhar muito dinheiro. Porque a gente tem uma mentalidade que a aprovação espiritual é dinheiro na conta. A aprovação espiritual não é dinheiro na conta. O diabo está dando muito dinheiro para muita gente. A aprovação espiritual é viver em obediência à palavra do Senhor. Mesmo que não tenhamos nada, ainda que não tenha dinheiro na nossa conta, ainda que os problemas estão vindo, ainda que as pessoas se levantem contra nós, é obedecer a Deus, mesmo às vezes não querendo, mesmo às vezes a gente querendo pecar, mas nós vamos obedecer a Deus porque Ele é prioridade, e se a palavra dEle falou, eu vou fazer isso, é aprovação espiritual, não é dinheiro na conta, não é ser rico, não, é obedecer a Deus, é obedecer a palavra do Senhor. E eu quero orar com você que está aqui. Senhor, nós somos gratos, Pai. Somos gratos porque o Senhor continua sendo Deus. E talvez, Pai, nós chegamos aqui acreditando na nossa justiça. Nós acreditamos no nosso talento, no nosso dom, no nosso currículo. Talvez nós acreditamos, Pai,
Mas hoje o Senhor nos ensina a sermos humildes como o Senhor é. Nós não temos nada de bom para oferecer. Nós reconhecemos